Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o jornalista e escritor Rafael Fontana. Bom, Rafael, agora eu queria entrar no campo da economia, dos negócios da China, né? Você escreve uma frase no livro que é a seguinte: nenhum país se desenvolve fazendo negócios com a China. E recentemente a gente teve aqui mesmo em Jacareí uma empresa chinesa, a Chery, que é de construtora de carros, que ela fez o mesmo esquema que você descreve no seu livro. Ela veio para o Brasil, ficou alguns anos aqui captando tecnologia e agora faz algum tempo, um mês mais ou menos, ela mandou todos os funcionários embora e vai começar a fabricar os carros na China. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse processo das empresas aí. Você explicou muito bem, é exatamente isso. É um erro a gente insistir em dizer a China é o maior parceiro comercial da China, do Brasil, né? Não existe isso, não existe parceiro comercial da China. A China explora outros países, né? Principalmente essa China de hoje em dia, essa China imperialista, a China da era de Xi Jinping. Quando você escutar essa frase, por exemplo, e muitas pessoas aplaudem nos eventos da embaixada chinesa ou do consulado, a China na nova era, parece que é uma nova era de prosperidade, uma nova era de esperança. Não, é a era de Xi Jinping, esse que é o nome oficial. É a era dos pensamentos de Xi Jinping. Essa China, ela tem uma voracidade pelo mundo que ela precisa manter a sua economia funcionando. Quando você tira a liberdade da população, com uma mão, você entrega com a outra uma melhor condição de vida. Para isso, você precisa que a economia melhore. E como que a China faz isso? Olha, a China, de fato, ela desenvolve certa tecnologia, mas ela consegue ser muito mais competitiva copiando, espionando a tecnologia de outros países. É o que ela faz tanto na China quanto uma empresa estrangeira vai para lá, ou quando uma empresa chinesa se instala fora do seu território. Ela rouba tecnologia, ela rouba conhecimento, informações. Ela não está espionando simplesmente, por exemplo, a vida das pessoas como individualmente. Ela não está preocupada com isso, né? Com a minha, talvez, mas com a da maioria das pessoas, não. E sim com a forma como a sociedade está organizada. A brasileira, vou citar um exemplo. Aí no Vale do Paraíba teve a Chery, né, que provavelmente eles já tinham roubado a tecnologia de alguma outra montadora, talvez japonesa ou europeia, lá na China mesmo. Porque cada empresa, por exemplo, a Nissan, que fica próxima lá de Pequim, tem escritório do Partido Comunista dentro da fábrica. Né? Porque você é obrigado, para abrir uma fábrica na China, a ter uma joint venture com uma empresa chinesa. É obrigado. Os chineses vêm aqui e não tem isso. É tranquilo. Eles vêm, instalam a empresa que eles quiserem, compram o que eles quiserem, sem precisar de firmar nada com nenhuma empresa nacional brasileira. Agora, na China, você é obrigado a firmar uma joint venture com uma empresa chinesa. Então, a Nissan tem um escritório do Partido Comunista dentro da empresa. Que ali os funcionários, obviamente, engenheiros, eletricistas, todo mundo que trabalha ali, está copiando alguma coisa. Aí desenvolveu o carro da Chery, veio para o Brasil. Aí copiou mais alguma coisa aqui do Brasil, viu como é que funciona o estilo de vida do brasileiro, só que é mais barato você produzir esse carro na China. Depois que você já entendeu como que funciona tudo aqui, o asfalto do Brasil, o meio ambiente, como que as pessoas vivem, você pega todas as informações necessárias, desenvolve o carro, mas vai produzir na China, porque lá você vai gerar emprego, você vai gerar renda, mais tecnologia e vai enviar os carros aqui para o Brasil. Então isso acontece sistematicamente na China. Dessa forma, é lógico, você tem menos gasto de desenvolvimento de tecnologia. Você simplesmente copia, você está espionando. É muito mais simples e mais barato. E lá ainda eles recebem subsídios do governo, o que é proibido você fazer em outros países, né, por regras da Organização Mundial do Comércio. A China não respeita absolutamente nada disso. Ela até assina documento, nós vamos respeitar, nós vamos cumprir, está registrado, e eles descumprem, né? E você vai fazer o quê? Porque o grande parque industrial do mundo hoje ainda está na China. As pessoas estão dependendo de produtos chineses, de insumos chineses para fabricar os seus produtos em outras nações. Foi um erro do mundo, não só do Ocidente, mas de vários países, ter deixado a China chegar a essa situação.
Mudando um pouco de assunto, mas ainda ficando nesse esquema chinês, né? Muita gente diz que o Brasil é um país poluidor, que desrespeita regras, que não assina acordos, etc. Como é que é esse tema, poluição, na China? Como qualquer outro tema, é tratado com muita discrição e hipocrisia, né? Mais da metade da população chinesa respira veneno. A China é o maior poluidor do mundo, disparado. O Brasil só de dióxido de carbono, a China produz 10, 14 vezes mais do que o Brasil, né? Precisa ver esse número com clareza, mas é no mínimo 10 a 14 vezes mais que o Brasil, de dióxido de carbono. Só isso, né? Só estamos falando do CO2. Tirando todos os outros poluentes que a China tem. Na cidade onde eu morei, Shijiazhuang, que é uma das cidades mais poluídas do mundo, e naquele momento ela disputava com uma outra cidade da província de Hebei o título de cidade mais poluída do mundo, a gente não enxergava, por exemplo, durante o dia, não estou falando à noite não, durante o dia a gente não enxergava uma avenida, a gente queria atravessar a avenida, a gente não enxergava os carros que estavam vindo, tá? A uma distância segura, então a gente tinha que tomar cuidado para atravessar a rua, o trânsito já é meio maluco, meio caótico, a gente não via os carros, se eles não estivessem com o farol aceso, né? Quando a gente via, eles já estavam em cima da gente. Nós não estamos falando dessa poluição. Essa poluição de São Paulo é ridícula, é brincadeira. A poluição de São Paulo chega a 20, 25, 30, né, do PM2,5, que é uma das medidas mais eficazes de poluentes finos na atmosfera. Né? Quando chega a 35, aí a CETESB, já em São Paulo, falou: pessoal, está ficando complicado, perigoso, vamos reduzir algumas atividades. 35 em Pequim era um sonho. A gente ia jogar futebol quando chegava a 200. Nossa. 200 a gente ia jogar futebol. Porque ainda era tranquilo, tal, a gente sentia um pouco de dor de cabeça, mas ia jogar. Quando chegava a 500, eles paravam de medir em Pequim. Nossa, em Shijiazhuang, a gente pegou mais de 800. Então, veja bem, São Paulo, Rio de Janeiro, né, quando está poluído, chega a 30. Eu estou te falando de 800, mais de 800. É veneno que você está respirando. Então, essa história de máscara na China, que serve muito como controle social, já existia lá pelos poluentes. Não que as máscaras protejam muito, mas os chineses já, principalmente ali em Shijiazhuang, já usavam máscara para se proteger dos gases e de toda a poluição de resíduos que circulam na atmosfera. E aí, para a gente fazer um link com isso, né? Você falou que a poluição da China não é tão mostrada, eu queria falar sobre a imprensa brasileira que cobre, entre aspas, a China. Você dá vários exemplos no seu livro de como a China compra espaços na mídia, inclusive eu já vi informes em jornais impressos com elogios ao governo. Queria que você falasse um pouco dessa relação da imprensa brasileira com a China. Perfeito. Rodrigo, na verdade existem pouquíssimos jornalistas brasileiros atuando na China para a mídia brasileira. A mídia nacional, de fato, está com problemas financeiros graves, econômicos, e não tem condição de ficar mantendo correspondentes no mundo inteiro, né? Já é baixa essa tradição brasileira de deixar correspondente a outros países, e na China tem toda a dificuldade, inclusive da poluição, que muitos jornalistas não querem morar em Pequim, principalmente porque é muito poluída, né? Mas acontece que, de fato, há uma carência de informações. E quando há algum jornalista brasileiro cobrindo alguma informação da China, são as notícias oficiais do governo. Você não tem acesso a outras informações. Os jornalistas não estão circulando pelos países, nem entre os bairros de Pequim. Eles ficam ali morando, normalmente em Chaoyang, Sanlitun, onde vivem todos os estrangeiros. Eles pegam as notícias de agências ou do governo e publicam aqui no Brasil. E o outro lado que você mencionou muito bem, a presença econômica da China na imprensa mundial, e na brasileira em particular, é muito forte. E é do governo chinês, seja estatal, pelo China Media Group, onde eu trabalhava, né, na Rádio Internacional da China, seja pelas empresas chinesas, que todas prestam serviços ao Partido Comunista Chinês. Todas. Então, quando você vê um anúncio do TikTok numa emissora brasileira, é óbvio que você está, até porque o governo chinês tem assento na ByteDance, que é a controladora desse aplicativo. Então, quando você vê uma grande emissora brasileira falando sobre esse aplicativo, é porque o aporte de dinheiro é muito alto. Eu não estou falando de pouca diferença, não.
Eu fui diretor de comunicação na Huawei. O orçamento que a gente tinha para colocar em publicidade, compra de espaço nos jornais e revistas, por exemplo, era 14 vezes maior do que o do nosso concorrente direto, né, que seja a Nokia ou a Ericsson. Nós tínhamos muito mais dinheiro. As empresas chinesas estão colocando um volume imenso de dinheiro, são milhões de dólares todos os anos aqui no Brasil para a mídia brasileira. Então, essas grandes empresas chinesas fazem o papel do trabalho da mídia estatal chinesa aqui. O que acontece? A imprensa brasileira está quebrada, está endividada e, lógico, que aceita esse dinheiro, ela precisa disso. Em troca, vamos falar bem do governo chinês sempre que possível. Nós sabemos como existe essa definição de pautas de linha editorial nos veículos de comunicação. Olha, pessoal, quem está pagando a gente aqui é a empresa chinesa ou governos, né, no caso de governos estaduais, que estão fortemente entrelaçados com a China, seja com as empresas, seja com investimento ou com o governo chinês. Então, quem que hoje coloca dinheiro na mídia nacional? Governos estaduais, municipais de grandes cidades e empresas chinesas, sobretudo. É essa a realidade. Então, dificilmente nós veremos na mídia brasileira alguma matéria realmente condenando os campos de concentração na província de Xinjiang. Você participou de um momento muito importante lá na China, que foi o Congresso do Partido Comunista, né? Você foi um dos poucos jornalistas estrangeiros a participar ali em loco, junto com o ursinho Puff, né? O Xi Jinping. O Xi Jinping, correto. Na verdade, jornalistas, para cobrir o evento, até que tem bastante. Agora, que trabalhou de fato no discurso, nós somos 10. E não eram jornalistas, não. A maioria eram tradutores. De jornalista mesmo, que eu me lembro que atuavam na imprensa, eram meus colegas lá da rádio de Laos e do Vietnã. Os outros idiomas todos eram mais tradutores, pessoas que haviam estudado letras, né? E trabalhavam, ou escritores que trabalhavam lá em Pequim. Eram os melhores em suas áreas. Eu me sinto honrado de trabalhar. A cada 5 anos tem o Congresso do Partido Comunista Chinês, que é o evento mais importante do país, né? Para tudo, absolutamente, para o Congresso do Partido Comunista. Eu tive essa honra de participar lá de dentro, de trabalhar em 2017, exatamente 5 anos atrás. O próximo congresso será em outubro deste ano. E lá no que eu trabalhei em 2017, ficou definido o que deverá ser ratificado agora neste congresso. Daí a importância, que é a manutenção de Xi Jinping no comando do Partido Comunista Chinês. Xi Jinping deverá ser mantido como secretário-geral do Partido Comunista e, como brinde, você ganha a presidência da China, porque o cargo mais importante é o de secretário do partido. E aí você continua sendo presidente da China. É isso que eu chamo que pode ser o Chernobyl, equivalente a Chernobyl na China. Essa fusão desses nomes seria o comportamento da China com a quebra do acordo feito dentro do próprio Partido Comunista, de que nenhum secretário poderia ficar mais de 2 mandatos de 5 anos. Xi Jinping vai ser o primeiro a quebrar esse acordo. Como é que vai funcionar a China a partir de 2023, quando ele assumir o 3º mandato? É isso que nós esperamos ver, é isso que Chernobyl traz para os leitores. Como é que você analisa isso? Você até fala um pouco no livro que dentro do Partido Comunista da China tem várias subdivisões, né? Que tem brigas, discussões. Você acha que eles mesmos podem entrar numa confusão para querer tirar o Xi Jinping de lá daqui a um tempo? Como é que você vê essa perspectiva? Certamente, Rodrigo. Na verdade, isso já está acontecendo. O que você não pode combater é o futuro. Né? Nós não vivemos, eles vivem, né? O lado deles sim, mas o lado da democracia e da liberdade não implantar um Minority Report dizendo vamos tirar o Xi Jinping porque ele irá assumir o 3º mandato. Ele ainda não assumiu. Você não pode combater. Você pode se movimentar, se organizar para combater quando ele efetivamente assumir o 3º mandato. Isso só vai acontecer em 2023. Mas sim, claro, é um partido imenso. Hoje tem praticamente 94 milhões de membros nesse Partido Comunista. Ele é muito grande, ele tem as suas facções, né, as suas divisões internas, que são fortes também. Hoje, o grupo de Xi Jinping, ele monopoliza o poder dentro do Partido Comunista, mas há grupos insatisfeitos e dissidentes, principalmente, morando em outros países.
que é normalmente quando começa alguma mudança de fato no país grande como a China, são as elites que começam a influenciar a população, né? No caso, seria a elite política e econômica da China, que são os membros contrários ao grupo de Xi Jinping, auxiliados pelos grandes bilionários chineses que podem começar a fazer um movimento para encerrar a história de Xi Jinping no comando do Partido Comunista. Para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria saber como é que é a sua vida hoje, né? Eu lembro que quando eu enviei a primeira mensagem para você pedindo a entrevista, eu perguntei onde é que você está morando. Você falou que não pode revelar porque você ainda tem perseguições atrás de você, gente vigiando. Como é que é a sua vida hoje? É um pouco de cautela que a gente precisa ter, né? Porque, por exemplo, eu estou sendo processado por um deputado federal que é ligado ao Partido Comunista Chinês. Então, quando a gente vê esse tipo de movimentação, nós temos que tomar alguns cuidados. A minha vida segue normalmente, eu não posso entrar em paranoia, senão eu deixo de viver. Mas esse tipo de cuidado eu tomo. Assim, onde que você mora? Bom, a informação é realmente relevante, se não for, eu não digo onde eu moro, onde eu tenho frequentado, né? Mas é claro que as pessoas me veem na rua, me encontram nos lugares. Eu estou sempre circulando por São Paulo, interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal. Então, esse é o meu roteiro aqui dentro do Brasil. Mas eu continuo levando uma vida normal, porque, enfim, foi uma escolha que eu fiz, contar essa história. Eu estava muito consciente, por exemplo, né? Antigamente eu era empregado facilmente por qualquer empresa chinesa. Tinha salários altíssimos, então isso acabou, né? A minha vida, agora a minha carreira está sendo redesenhada para eu poder viver não só sem as empresas chinesas, mas com um boicote do governo chinês. E onde eles puderem me prejudicar, como esse processo do deputado federal aí do estado de São Paulo, está me perseguindo por ter contado a verdade. Tá certo, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Recomendo para vocês o livro Chernobyl, que o Rafael Fontana lançou no ano passado. Muito obrigado por ter aceitado o convite, parabéns pelo livro, que venham outros, né? Que venham outras publicações suas aí. Muito obrigado por participar. Eu que agradeço, muito obrigado, espero voltar no seu programa. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade, até lá.